Na tranquila e acolhedora Vila Esperança, uma sombra misteriosa paira sobre as noites de lua cheia. Enquanto a comunidade vive em harmonia, um vizinho solitário guarda um segredo obscuro que intriga a todos. Suas ações enigmáticas despertam a curiosidade e alimentam rumores, levando a uma divisão entre a solidariedade e o medo. O que estará por trás dos hábitos noturnos desse morador? Prepare-se para adentrar num grande mistério sobre uma história de um lobisomem, repleta de segredos, revelações chocantes e uma reviravolta inesperada. Descubra o destino entrelaçado da Vila Esperança e da família baiana que ousou chamar esse lugar de lar. Sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e faça parte da família que mais cresce no Brasil. Havia uma família baiana muito unida, composta por Alexandre, Adriana e seus 2 filhos, Pedro e Ana. Eles viviam em Salvador, mas, devido a oportunidades de trabalho, decidiram se mudar para Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. A família estava animada com a perspectiva de começar uma nova vida em uma cidade diferente. Chegaram a Belo Horizonte cheios de esperança e com muitos sonhos no coração. Decidiram se estabelecer em uma comunidade chamada Vila Esperança, conhecida por sua diversidade e espírito acolhedor. Ao chegarem, foram recebidos pelos vizinhos com um caloroso abraço. Sentiram-se imediatamente em casa. A comunidade era formada por pessoas de diferentes origens e culturas, o que tornava o lugar ainda mais especial. A família baiana logo fez amizades e se envolveu nas atividades da comunidade. Alexandre conseguiu um emprego em uma fábrica local, enquanto Adriana encontrou uma oportunidade na área da limpeza, em uma escola próxima da comunidade. Pedro e Ana foram matriculados em uma escola na comunidade, onde puderam fazer novos amigos e explorar a cultura mineira. A família adorava a culinária típica de Minas Gerais e se deliciava com pratos como feijão tropeiro, tutu de feijão, pão de queijo e doce de leite. Também se encantaram com as festas juninas, onde puderam saborear quitutes tradicionais e dançar quadrilha. Além disso, a família baiana pôde desfrutar das belezas naturais de Belo Horizonte. Fizeram passeios pela Lagoa da Pampulha, visitaram o Parque das Mangabeiras e conheceram o famoso Mercado Central, onde compravam frutas frescas e iguarias locais. Aos poucos, Alexandre, Adriana, Pedro e Ana foram se adaptando à vida na comunidade e deixando raízes em Belo Horizonte. Participaram de projetos sociais e ajudaram a melhorar a infraestrutura da Vila Esperança. Também se envolveram em eventos culturais, promovendo a rica cultura baiana em Minas Gerais. A família percebeu que, apesar das diferenças culturais, as pessoas compartilhavam os mesmos valores de solidariedade e acolhimento. Sentiram-se gratos por terem encontrado um lar na comunidade e por terem sido recebidos de braços abertos. A família mora em um pequeno sobrado ainda sem pintura e apenas chapiscado. Era uma casa estreita e comprida, próximo a uma grande pedra, envolto com uma mata. Na frente deles morava Francisco, um senhor que tinha em torno de 65 anos de idade, viúvo e aparentemente sem família por perto. Ele era bem extrovertido, brincava com todos que passavam na rua e logo fez amizade com a família de Alexandre. Estava sempre disposto a ajudar no que precisassem. Como eles eram vizinhos de frente, Alexandre e Adriana começaram a notar algo estranho com aquele vizinho. Sempre por volta das 17 horas, ele se recolhia para sua residência, se trancava e fechava todas as janelas. Lá na comunidade fazia muito calor na maior parte do tempo e era muito estranho uma pessoa se trancar cedo em casa, fazia chuva ou sol, essa era a rotina dele. Preocupados com o comportamento misterioso de Francisco e as estranhas ocorrências nas noites de lua cheia, a família de Alexandre decidiu investigar o que estava acontecendo na comunidade, perguntando aos comerciantes locais e moradores mais velhos. Com a ajuda de seus novos amigos, eles começaram a reunir informações sobre o vizinho solitário e sobre as noites misteriosas. Descobriram que Francisco sempre foi uma pessoa reclusa, desde que sua esposa faleceu há alguns anos atrás.
Ele não tinha parentes próximos e evitava ao máximo o contato com os outros moradores da Vila Esperança. Porém, o que mais intrigava a todos eram os uivos aterrorizantes que ecoavam em noites de lua cheia, próximo da sua casa. Decididos a desvendar esse mistério, Pedro e Ana, os adolescentes, filhos do casal, se juntaram a alguns colegas da escola para investigar o bairro próximo da casa de Francisco, durante o dia. Eles esperavam encontrar alguma pista que explicasse o estranho comportamento do vizinho. Com cuidado e discrição, as crianças se aproximaram da casa de Francisco. Notaram que as janelas estavam fechadas e as cortinas bem pesadas, impedindo qualquer visão do interior. Pedro, corajoso e curioso, decidiu espiar por uma pequena fresta. O que ele viu, o deixou perplexo. Havia um espaço escuro e claustrofóbico, com paredes cheias de arranhões profundos, como se tivessem feitos por garras de um tigre e objetos misteriosos. No centro da sala, uma grande jaula estava posicionada, e dentro dela, um ser selvagem se debatia com força como se quisesse escapar. Era um lobo gigantesco, com olhos brilhantes e dentes afiados. Pedro e Ana se aterrorizaram com aquela criatura assustadora, e sem saber o que fazer. Aquela descoberta explicava os uivos aterrorizantes que ouviam nas noites de lua cheia. Decidiram então contar a descoberta aos pais, que ficaram chocados com a revelação. Eles não conseguiam acreditar que aquele senhor simpático poderia ter um lobo preso em sua sala. Alexandre imediatamente atravessou a rua e foi espiar, para ver se o que os filhos tinham falado era verdade. Chegando lá do lado de fora, ele espiou pela fresta, viu apenas uma grade, como se fosse uma jaula, mas não havia nada dentro dela, estava apenas com a porta aberta. Alexandre olhou mais adiante e viu a janela da cozinha dele aberta, essa janela dava fundo para a mata que havia na comunidade. Como ele não viu nada, pegou os seus filhos e voltou para sua casa. Quando ele estava abrindo seu portão, eles ouviram um uivado vindo de uma árvore enorme que dava visão para sua casa. Alexandre, assustado, se virou mas não conseguiu enxergar nada. Sabia que tinha alguma coisa assustadora naquela árvore, mas não dava para enxergar o que era, pois já se passava das 8 horas da noite. O boato do lobo, na casa do Sr. Francisco, logo se espalhou pela vizinhança. No dia seguinte, Adriana viu uma aglomeração de algumas pessoas, na frente da casa de Francisco. Eram alguns vizinhos reunidos, eles foram até a frente da casa dele. Apesar do medo, estavam determinados a descobrir se aquele boato era verdadeiro ou não. Havia um mistério vindo da casa daquele homem solitário, e todos queriam saber o que era. Quando bateram na porta, Francisco abriu, visivelmente surpreso com a presença de todos. Alexandre se juntou àquele grupo, e com calma e gentileza, questionou sobre o lobo. Francisco, com lágrimas nos olhos, contou sua história. Aquele lobo era na verdade, Francisco, ele era um lobisomem desde sua maioridade, ele contou que foi amaldiçoado, por ser o 7º filho homem de uma família de 9 irmãos. Falou também que nunca havia ferido nenhum ser humano, que matava apenas animais da rua ou galinhas, para saciar a fome da criatura selvagem que vivia dentro dele. Comovidos com a revelação de Francisco, os moradores da Vila Esperança entenderam a verdade por trás de suas ações misteriosas. Ele revelou que, infelizmente, há alguns anos atrás, durante uma dessas noites de lua cheia, ele acidentalmente feriu fatalmente sua própria esposa, enquanto se transformava em lobisomem. Desde aquele trágico incidente, Francisco passou a se trancafiar na jaula durante o período de transformação. Ele explicou que, quando a lua cheia está completa, ele se transforma por inteiro em um lobisomem, mas consegue manter o controle sobre seus instintos selvagens e direcionar suas presas apenas para animais selvagens da região. A revelação deixou parte da comunidade perplexa, mas também solidária. Eles compreenderam que Francisco carregava consigo uma carga emocional enorme, lidando com a culpa pela perda de sua esposa e tendo que viver uma vida solitária e restrita. A história da Vila Esperança tomou um rumo inesperado e trágico.
Apesar da compreensão e solidariedade de grande parte da comunidade em relação a Francisco, uma parcela minoritária passou a alimentar sentimentos de medo e desconfiança em relação a ele. Na noite de lua cheia seguinte, um acontecimento terrível abalou a comunidade. Uma criança foi encontrada morta, sem indícios claros do que havia ocorrido. Enquanto algumas pessoas acreditavam que a queda acidental da laje teria causado a tragédia, outros apontaram o dedo acusador para o lobisomem. O clima na Vila Esperança tornou-se tenso e dividido. Os ânimos exaltados alimentaram rumores e teorias infundadas, colocando Francisco como culpado pela morte da criança. A comunidade se polarizou, com um grupo exigindo justiça e a expulsão imediata de Francisco, considerando um perigo para todos. Impulsionados pelo medo e pela falta de informações concretas, os mais exaltados se uniram e invadiram a casa de Francisco. Destruíram tudo em seu caminho, agindo com violência e desumanidade. Ignorando o passado de bondade e amizade que tinham compartilhado, trataram Francisco como se ele fosse literalmente um animal selvagem. Após o ato de agressão, Francisco, profundamente ferido, foi expulso da comunidade que um dia o acolhera calorosamente. Ele partiu, carregando consigo não apenas as marcas físicas da violência sofrida, mas também a dor da traição e da incompreensão. A Vila Esperança ficou marcada pela divisão e pelo arrependimento. Muitos moradores, ao testemunharem a crueldade que infligiram a um homem solitário e atormentado por sua própria condição, sentiram profundo remorso. Anos se passaram, e a história de Francisco e da Vila Esperança permaneceu como uma cicatriz dolorosa na memória de todos. Alguns, arrependidos, dedicaram-se a ações de reparação, buscando promover a tolerância e a valorização das diferenças. A história de Francisco e da Vila Esperança se tornou um alerta, um lembrete amargo de como a falta de compreensão e empatia pode causar danos irreparáveis. Que ela sirva como uma inspiração para a busca contínua de uma sociedade mais justa e acolhedora. E assim termina mais essa história de lobisomem do canal Escuridão Macabra. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado, eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo no canal, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder, e para fortalecer o canal, deixe o seu like. A família Escuridão Macabra agradece de coração. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube. Clique em algum deles, assista até o final e deixe um comentário dizendo o que achou, que eu irei ler um por um. Muito obrigado e até o próximo vídeo.